A graça e a paz de Jesus, amados, retornando ao nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Juízes, capítulos 17 e 18. Se você nos acompanha diariamente ou semanalmente, esse canal do Pão da Casa, assina o nosso canal, divulga o nosso conteúdo, espalha ele para a sua família, para os seus amigos, faz a palavra de Deus que gera vida chegar a mais e mais corações. E no texto de hoje, os capítulos de hoje, trazem a história de Mica. Então, Mica, ele rouba a sua mãe, e a palavra de Deus diz que ela amaldiçoa o ladrão, porque ela não sabia que era o seu filho. E ao saber que a sua mãe tinha amaldiçoado o ladrão, o filho confessa o roubo. E diz, foi eu que roubei a prata. E aí ela abençoa o filho e disse que ia usar o recurso para fazer uma imagem de escultura e dar ao filho. A promessa dela também não é cumprida, porque ela só usa parte da prata para fazer isso. A partir disso, a palavra de Deus diz que naquele tempo cada um fazia o que queria. Não existia liderança, rei em Israel. E Mica, ele tem a direção de fazer do seu lar um templo. Com a imagem que foi feita, ele começa a criar uma falsa religião. Ele recebe a visita de um levita. Um levita era um servidor do templo. Ele é descendente de Levi. E naquela época, todos que estavam debaixo da velha aliança, eles só tinham um lugar de adoração. Era aonde o tabernáculo de Moisés estava edificado, em Siló. Eles não poderiam cultuar ou fazer sacrifícios em nenhum outro lugar, somente em Siló. Mas Mica tem a ideia errada de criar sua própria religião. E ele faz isso. Ele contrata o levita. Ele diz assim, me sirva, more na minha casa, eu vou pagar você. E, além de pagar, você vai ser o meu sacerdote. E ele cria a sua própria religião. A palavra de Deus diz que isso é algo tão ruim que outras pessoas, que é a tribo de Dan, que está atrás de uma região, de uma terra para conquistar, eles têm conhecimento daquela falsa idolatria. E isso se expande para eles também. E, por fim, roubam Mica, roubam a sua imagem, o sacerdote contratado, o falso sacerdote, e tomam a religião de Mica como a sua própria religião. Olha só como é que nascem falsas tradições e falsas religiões. Você percebeu que tudo começou com um roubo e que a mãe também de Mica tinha um caráter errado quando prometeu que ia usar a prata para fazer determinada coisa e não usou completamente o recurso prometido? Então, assim, toda religião falsa vai nascer de uma motivação errada e não sob direção de Deus. Quer dizer, naquele tempo eles já tinham direção, eles já tinham leis, eles já tinham tudo. Então, assim, quais são as características de uma religião falsa? Porque existem muitas no mundo. Muitas delas começam e elas se tornam tradições, as pessoas nascem dentro daquilo e elas acham que aquilo é que é a religião correta. Mas eu vou te dizer alguns sinais. A religião falsa, ela é carregada de conveniência. Quer dizer, a pessoa quer aquilo não porque Deus está naquilo para transformar ela, para mudar ela, para fazer com que ela vença o pecado e tenha a sua vida transformada. Ela está ali porque aquilo é conveniente para ela. Assim, Mica criou aquela religião e envolveu o levita porque aquilo era conveniente para eles. Então eles não queriam ser mudados, transformados, nada disso. Eles queriam uma religião que lhes fosse conveniente. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que nessa religião falsa, essas pessoas elas não servem a Deus. Elas servem a si mesmas. Elas querem um Deus que as sirva, mas elas não querem servir a Deus. Você sabia que muitas pessoas vão em lugares, igrejas, onde elas querem que Deus resolva algo para elas e que Deus as sirva, mas elas não querem servir ao Senhor. Nós somos chamados e libertos e salvos para ser de Deus, e não o contrário, não é verdade?
Então, assim, essa falsa religião, ela tem tudo, né? Como Mica edificou, ela tem templo, ela tem estola sacerdotal, ela tem pastor, ela tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Por que não tem nada? Porque ela não tem Deus naquilo. É só um engano ali para as pessoas. Amado, mas, assim, Deus deixou tudo diante de nós, nas Escrituras, tudo escrito ali. E através do seu Filho Jesus, ele apresenta a verdadeira religião, né? Se podemos chamar assim o cristianismo. E religião é uma tentativa do homem de alcançar Deus e às vezes de criar conveniências para si. Mas o cristianismo é Deus nos alcançando através do seu Filho e trazendo o Evangelho que nos salva e nos transforma através da sua graça. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe, receba o pão da casa.